Pronto, não corre ninguém, tá no ar, Cidade Alerta Bahia, o programa que fala a sua linguagem e o seu sotaque. E a gente continua com essa cobertura especial, agora trazendo as informações de baianos aí dentro, hein? Atenção, 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 atenção. Atenção, Cidade Alerta Bahia, Iula Braga já chega com a gente agora. Tem informações aí de baianos mortos, baianos envolvidos com tráfico de drogas lá no Rio de Janeiro. Até o momento são 64 mortos no total, mais de 80 feridos e pelo menos 90 presos. Atenção, atenção, Iula Braga chegando ao vivo aqui no Cidade Alerta Bahia. No comecinho do nosso programa é com você, Iula. Boa noite. Exato, Adelson Carvalho, muito boa noite a você, a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Bahia. Seguimos em cima desse assunto de repercussão nacional, como você bem tem destacado. E você que já acompanha a nossa programação, certamente vinha acompanhando a cobertura que acontece diretamente lá no Rio de Janeiro. Aqui na capital baiana, a gente segue acompanhando os desdobramentos desta mega operação. Temos já um balanço importantíssimo para passar aqui, porque já são 64 mortos, 81 feridos e 90 presos nesta mega operação deflagrada desde cedo lá no Rio de Janeiro. Conforme você dizia, Adelson, eu trago aqui informações. Sim, já temos baianos envolvidos nesta operação, ou seja, nessas prisões. Inclusive, um deles teria sido baleado e socorrido. É a informação que chega dessa mega operação que acontece lá no Complexo do Alemão. Então, a informação que a gente tem é que pelo menos 2 baianos foram alvos também desta mega operação. A gente tem a identificação de um deles, o Júlio Souza Silva, de 30 anos. Segundo informações da investigação, da polícia, do trabalho que é desenvolvido lá no Rio de Janeiro, ele teria envolvimento com essa facção criminosa que é alvo dessa mega operação deflagrada, portanto, lá no Rio de Janeiro. Ele seria aqui da localidade do Nordeste de Amaralina, aqui em Salvador, e certamente estava por lá com os seus aliados, com o seu grupo criminoso, mas, claro, orquestrando crimes que também aconteciam aqui na capital baiana. A gente tem visto e tem noticiado muito isso aqui no Cidade Alerta Bahia, inclusive suspeitos de envolvimento com diversos crimes que muitas vezes estão foragidos, escondidos em outros estados, porque lá se sentem abrigados com comparsas, pessoas do mesmo grupo criminoso. E certamente esse é um exemplo e a gente acaba tendo essa informação diante desta mega operação deflagrada lá no Rio de Janeiro. Portanto, a informação que chega é que ele seria da mesma facção criminosa com uma atuação forte aqui no Complexo do Nordeste de Amaralina, que a gente sabe que é uma localidade da capital baiana que desafia as nossas autoridades policiais, que tem, infelizmente, uma atuação muito forte e atuante do tráfico de drogas, de ações criminosas, e isso envolve todo o complexo quando a gente fala da própria Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho e o próprio Nordeste de Amaralina. Então, a informação que chega dessa investigação e da polícia que tem atuado lá seria de envolvimento desse suspeito, alvo desta mega operação, que estaria no Rio de Janeiro, mas teria todo esse envolvimento e participação aqui no Nordeste de Amaralina. A gente está em cima desse fato, sigo aqui recebendo informações, atualizações em tempo real de tudo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, e a qualquer momento eu volto trazendo essas atualizações e informações dentro do nosso Cidade Alerta Bahia. Até já, Adelson. Isso, Iula Braga, você vai voltar já, sim, tem muita informação aqui no Cidade Alerta Bahia, hein? Atenção, atenção, Calil tá chegando aí com mais informações, já, Calil. Atenção, produção, um dos policiais mortos na mega operação tinha só 40 dias na corporação, apenas 40 dias na corporação. Exato, Adelson, de volta justamente porque a gente quer acompanhar a repercussão disso. Você bem citava os reflexos de toda essa mega operação no Rio de Janeiro, o que traz de reflexos pra gente, uma vez que a gente sabe que tem envolvidos da criminalidade que atuam diretamente aqui, que estavam lá, estavam escondidos, estavam ali juntos com esse grupo criminoso para poder tocar o terror aqui, ou seja, agir aqui, comandar ações criminosas aqui, mas estavam lá exatamente no Rio de Janeiro, e essa mega operação trazendo essa informação. Inicialmente, existia a informação de que um desses suspeitos, identificados como sendo aqui do estado, teria morrido em confronto, mas a informação é que ele segue hospitalizado e que o estado de saúde dele é considerado estável. Como a gente bem destacou, esse suspeito tem uma atuação forte
forte no nordeste de Amaralina. Mas há também outros nomes, apontados inclusive pela nossa polícia, que há informações e indícios de que estejam no Rio de Janeiro e podem se tornar alvos dessa mega operação. E aí a gente tem diversos bairros que têm essa atuação forte desses criminosos, dessa facção criminosa específica, alvo desta ação hoje no Rio de Janeiro, com uma forte atuação aqui na capital baiana. Conforme você destacou também, Adelson Carvalho, em relação a fogos que teriam sido percebidos, ouvidos aqui ao longo da tarde, a nossa equipe esteve agora à tarde no Centro Histórico e também presenciou exatamente isso. A gente ficou até se questionando, perguntando a que a gente poderia atribuir essa queima de fogos em plena tarde desta terça-feira. E agora vem a informação que muito possivelmente se trata de facções criminosas rivais a esta, alvo da mega operação no Rio de Janeiro, que pode estar comemorando toda essa atuação da polícia nessa operação integrada entre as forças da civil e também da militar para tentar frear a criminalidade no Rio de Janeiro. A gente tem destacado aqui o clima de tensão que segue por lá no Rio, mas a gente também percebe que autoridades já tentam tranquilizar a população e falar da importância de uma atuação dessa forma, incansável, aguerrida, para tentar colocar fim, então, à violência e à criminalidade, que, como bem destacou o próprio governador do Rio de Janeiro, tem reflexos em todo o Brasil e a gente, claro, acaba vivenciando isso, e é por isso que o Cidade Alerta Bahia abre espaço para trazer também essa cobertura para falar dos reflexos aqui na capital. A gente trazia, então, um dos suspeitos que acabou ferido nesse confronto com a polícia, que segue hospitalizado, o Júlio Souza Silva, de 30 anos. Mas a gente também tem a informação de um outro baiano, identificado como Robert da Silva de Jesus. Esse já seria conhecido por ser uma liderança atuante na região metropolitana, localidade de Portão, um outro bairro da região metropolitana que acaba também desafiando as nossas autoridades, as nossas forças de segurança, e que a gente acaba trazendo aqui registros também de crimes e de violência com muita frequência. Então, esses fugitivos aqui do estado que acabam seguindo para se unir com seus comparsas, com seu grupo criminoso lá no Rio de Janeiro, acabam tendo atuação em diversos bairros aqui da localidade. Então, a gente já destacou o próprio nordeste de Amaralina, mas também temos Tancredo Neves, até mesmo a área da Ilha e Recôncavo Baiano, e até também cidades como Feira de Santana, além também de um trecho do subúrbio ferroviário, como é o bairro do Rio Sena. A gente tem pelo menos 2.500 agentes das forças de segurança empenhados nesse trabalho ostensivo de rua desde as primeiras horas de hoje nessa mega operação deflagrada no Rio de Janeiro. E aí eu repito, o balanço que a gente traz aqui ainda parcial, número que pode sofrer alteração, número que pode ter modificação: 64 mortos, 81 feridos e 90 presos. Infelizmente, a gente também tem que noticiar e trazer a morte também desses homens que se empenharam nesse trabalho, das nossas forças de segurança que atuam lá no Rio, melhor dizendo, e que acabaram não resistindo a diversos confrontos que foram registrados hoje no Rio de Janeiro em função desta mega operação. Aqui na capital, a gente fica acompanhando de perto para justamente ver os desdobramentos disso, os reflexos dessa situação, e por isso a gente está aqui atento acompanhando. Estou na central aqui de flagrantes, caso chegue alguma demanda que tenha relação direta com essa operação, e nossas equipes girando em outros pontos da cidade, acompanhando de perto também esses possíveis desdobramentos. Adelson. Pois não, Adelson, Galo ou Galo Preto está no baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública desde novembro do ano passado. É considerado foragido da Justiça, tem mandado de prisão em aberto por vários crimes: tráfico de drogas, homicídio. É o Fábio Maciel da Silva, vulgo Galo ou Galo Preto, foragido da Justiça, criminoso com atuação Tancredo Neves, Engomadeira, Lajinha, e faz parte desta facção criminosa que está sendo alvo dessa mega operação lá no Rio de Janeiro. A suspeita é de que essa arma que foi encontrada lá na capital fluminense possa ser a mesma que foi utilizada num tiro que atingiu um delegado da Delegacia de Furtos e Roubos, onde nós estamos ao vivo neste exato momento. O Jean Fiuza, o delegado que acabou sendo atingido durante uma operação, levou um tiro no braço em julho deste ano. E ele estava ali em busca de cumprir mandados de prisão justamente contra o Fábio Maciel da Silva, conhecido como Galo ou Galo Preto, e também integrantes da facção criminosa que atua ali na região
da Engomadeira, Tancredo Neves e também na Lajinha. A Polícia Civil já tem conhecimento da atuação destes criminosos aqui na Bahia. Tem materialidade, tem prova, tem convicção e tem mandado de prisão contra eles. E na tentativa de cumprir esses mandados para colocar essas pessoas atrás das grades, principalmente esse Galo Preto, que está no baralho do crime desde novembro de 2004, nesta operação, um delegado da Polícia Civil aqui de Salvador acabou sendo atingido no braço. E na época ele foi socorrido para o HGE e sobreviveu, inclusive já está trabalhando. Mas desde então passa a ser ainda mais prioritário a prisão deste Galo Preto, Fábio Maciel da Silva. A atuação dele não só no crime organizado, mas também ele é tão desacreditado, destemido, que em pleno carnaval escondeu uma arma de fogo dentro de uma caixa de isopor no circuito do Campo Grande e quando viu desafetos passando pelo Campo Grande, ele tirou essa arma que estava escondida dentro da caixa de isopor e atirou contra 3 pessoas que seriam desafetas dele em pleno carnaval, em pleno circuito do Campo Grande. É um bandido destemido, é uma pessoa perigosa, por isso está no baralho do crime, é considerado foragido da justiça e passa a ser uma das prioridades, não só para a Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia, mas também para as forças de segurança lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente terá mais informações sobre esses baianos envolvidos na criminalidade em facções com atuação no Rio de Janeiro e aqui em Salvador, que também estão sendo caçados, procurados pela polícia nesta mega operação que acontece lá na capital fluminense. Adelson. Isso, Henrique Terra. E esses baianos, eles foram para o Rio de Janeiro para a faculdade do crime, né? A faculdade do crime aí da facção aí que comanda o Rio de Janeiro, meu nobre Calil. Aliás, Adelson Carvalho, telespectador do Cidade Alerta Bahia, essa operação já era para ter acontecido há muito tempo, mas por uma ordem judicial, algumas comunidades do Rio de Janeiro não puderam ser visitadas, podemos dizer assim, pelas forças de segurança cariocas. Então, neste momento, a situação que você está vendo é de muita tensão. Você vê ônibus atravessados. A informação que eu recebo é que bandidos há pouco tentaram atravessar um ônibus no Rio de Janeiro. Estou vendo essa imagem aí do Rio. Colocaram fogo em contêineres e a polícia está tentando desbloquear algumas vias de acesso. Eu falei agora há pouco também sobre doação de sangue. A própria polícia pedindo que civis doadores de sangue compareçam aos hospitais. Mas o que é que está acontecendo? Em razão de alguns bloqueios, há dificuldade muito grande para os doadores chegarem até esses hospitais, inclusive o Hospital Getúlio Vargas, que é o hospital para onde está indo a maioria dos feridos. Então a situação é muito tensa neste momento. A polícia nessa mega operação, já com a confirmação atualizada de 7 baianos criminosos, bandidos marginais, entre mortos e presos, envolvidos em diversos tipos de crime, e 60 mortos, bandidos mortos, que acabaram tombando em troca de tiro com policiais. Os criminosos, Adelson, estão usando bombas em drones para atacar as forças de segurança. E a situação realmente está muito tensa neste momento, em razão desse confronto que não tem hora para acabar. Você vê ali moradores bastante assustados com esta situação que está acontecendo no Rio de Janeiro. Adelson Carvalho. Isso, Calil, saques, arrastões, confrontos, pânico, terrorismo. Isso aí é o terrorismo lá no Rio de Janeiro, um verdadeiro terrorismo implantado aí no Rio de Janeiro. Um traficante daqui que teria sido morto, conhecido como Júlio, e Ula Braga está apurando junto à polícia. Esse sujeito aí é conhecido como cabeça cara dentro do grupo aí, Ula Braga.
Exatamente, Adelson Carvalho. É porque a gente segue aqui buscando informações a todo momento, atualizando tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro e buscando essas relações com quem é daqui do estado, com quem acaba, né, sendo responsável por muitos atos criminosos aqui na Bahia. E a gente dizia agora há pouco que um desses suspeitos que acabou ficando ferido em confronto com a polícia nessa mega operação é justamente esse Júlio Silva. E a gente tem uma informação que chega agora da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que diz que o Júlio, ele tem um envolvimento com esse grupo criminoso, alvo desta operação hoje no Rio de Janeiro e a forte atuação lá no Nordeste de Amaralina. O que a Secretaria de Segurança Pública acrescenta de informações em relação ao perfil do Júlio é que ele de fato nasceu aqui em Salvador, é soteropolitano, é um baiano e já foi preso aqui por tráfico de drogas. Só que ele cumpria a pena de regime em semiaberto e muito possivelmente, como a gente já imagina, voltou a atuar de forma criminosa diante dessa condicional permitida aí pela Justiça e acabou fugindo para o Rio de Janeiro, onde estava, se juntando a lideranças desse grupo criminoso ao qual ele faz parte e acabou sendo alvo hoje também desta mega operação. Então é uma atualização que chega da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, informando isso, que ele tinha sido preso e estava cumprindo pena em regime semiaberto. Só que ele acabou fugindo para o Rio de Janeiro, onde continuou então praticando crimes e acabou sendo alvo desta mega operação hoje, já que ele faz parte desta facção criminosa, alvo de todo esse trabalho deflagrado, portanto, lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e também da Penha. Um conjunto que reúne 26 comunidades da zona norte do Rio de Janeiro. Era o local onde o Júlio estava escondido, onde o Júlio tinha ali foragido daqui do estado, estava ali achando que lá ia ficar de boa, continuar orquestrando crime por aqui e fugindo do cerco policial do estado. Só que acabou caindo também no cerco policial do Rio de Janeiro, alvo então dessa mega operação, e essa já foi uma informação cruzada junto às nossas forças de segurança aqui do estado, que tem acompanhado de perto tudo o que tem acontecido lá no Rio de Janeiro. A gente tem aqui algumas outras informações que vão chegando, até porque a própria Secretaria de Segurança aqui da Bahia já se solidarizou com parentes e colegas dos policiais que infelizmente não resistiram nessa mega operação aos confrontos que aconteceram. Ou seja, além de tantos suspeitos de envolvimento com a criminalidade que acabaram não resistindo a esses confrontos, tivemos também homens de bem que estavam ali, né, atuando, trabalhando, tentando garantir a segurança, sobretudo do povo do Rio de Janeiro, e nesses confrontos eles acabaram não resistindo. E a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado já emitiu uma nota, então, se solidarizando com familiares, colegas que infelizmente não resistiram e foram mortos nesta operação policial que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. A informação que chega também da Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia é que essas ações de inteligência e de repressão qualificada contra as facções continuarão intensificadas em todo o território baiano. Algo que a gente já vinha destacando aqui, que as nossas forças de segurança estão em alerta e acompanhando daqui tudo o que tem acontecido lá, em função desses desdobramentos e de possíveis represálias e atuação de pessoas envolvidas na criminalidade que tenham relação com essas lideranças e esse grupo criminoso. Destaca ainda a Secretaria de Segurança Pública a integração entre os estados, o que é imprescindível, que diz a nota, para a desarticulação do crime organizado, algo que a gente já vinha comentando aqui e, repito, trazendo inclusive de outros casos de grande repercussão aqui no estado, que a gente costuma ver que criminosos acabam fugindo para essas localidades, indo para o Rio de Janeiro, onde se sentem ali protegidos, estando próximos do grupo criminoso ao qual fazem parte, mas a gente sabe de toda a integração e trabalho de inteligência feito nas investigações, sobretudo da nossa Polícia Civil, para que possa então identificar. E é o caso que eu trazia mais cedo em relação ao Buell, que é justamente um dos procurados aqui da nossa Força de Segurança, da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, que já se sabe que está no Rio de Janeiro e se gerou muita expectativa em relação a ele ser um desses alvos. Aí você deve estar se perguntando qual que seria a atuação desse suspeito de envolvimento com a criminalidade. A informação que chega da Secretaria de Segurança Pública é que ele seria um fornecedor
de armas. E com armas a gente sabe quanto que se expande e aumenta a violência aqui no estado. Então ele é conhecido por ser um fornecedor de armas do grupo criminoso ao qual ele atua e acaba fornecendo armas também aqui para o estado e infelizmente também praticando e sendo ali responsabilizado sobre ele, segundo informações da polícia, diversos homicídios, informação também que chega da polícia. Então a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos de tudo que tem acontecido por lá ao longo desta terça-feira, que certamente ainda terão reflexos por lá e a gente, claro, acompanhando de perto a possibilidade de reflexos por aqui também no estado e sobretudo na capital, já que a gente está falando de 2 baianos envolvidos nesta mega operação, um ferido hospitalizado com a atuação do Nordeste de Amaralina, outro já preso com a atuação em Portão, Lauro de Freitas, região metropolitana e claro que esse número pode aumentar, como o próprio Valentim antecipou agora há pouco aqui no Cidade Alerta Bahia e a gente fazendo essa cobertura especial nesse caso que acaba tendo uma repercussão nacional. Adelson. Tá olhando pro celular, tem informação chegando aí, Valentim. Tem sim, Adelson. Olha, o Mazola, recebi informação agora, o Mazola era da região do Pela Porco, aqui no Jardim Acácia. Segundo informações que eu recebi agora, o Mazola, que foi morto em confronto com a polícia do Rio de Janeiro, o Mazola e o Esquilo DG, o Mazola especificamente era da região do Pela Porco, do Comando Vermelho. Ele estava foragido aqui de Feira de Santana, cabeça a cara aqui do Comando Vermelho, bem como o Esquilo e o DG. Outro também, Adelson, o FB, apontado como um chefão do Comando Vermelho, Portal do Sertão, que é Feira de Santana, foi baleado e o estado de saúde dele ainda é desconhecido. Outro homem apelidado, conhecido aqui em Feira de Santana, cabeça a cara também, procurado pela polícia, é o Mata Rindo. Mantive agora contato com algumas fontes ligadas à Polícia Civil. A informação que eu tive, que a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes está fazendo agora um apanhado geral sobre essas informações desses mortos, 3 mortos de Feira de Santana, traficantes de Feira de Santana que estavam no Rio de Janeiro foragidos, comandava de lá no Rio de Janeiro mesmo o tráfico de drogas aqui em Feira de Santana. Há um monitoramento também da Polícia Militar nos bairros de atuação dessa facção criminosa aqui em Feira de Santana, por conta desse confronto no Rio de Janeiro. Reflete sim na Bahia, reflete em Salvador, reflete em Feira de Santana. Esquilo, Mazola e DG morreram no confronto. O FB, apontado aí como chefão do Comando Vermelho, Portal do Sertão, foi baleado e até o momento é desconhecido o estado de saúde dele. Outro também apelidado como Mata Rindo também segue ferido via Adelson. Informação que eu tenho de momento agora aqui de Feira de Santana com relação a esse confronto na capital carioca, Adelson. Além disso, temos pelo menos 60 suspeitos de envolvimento com a criminalidade de lá do Rio de Janeiro que não resistiram a esses confrontos que foram acontecendo ao longo do dia quando essa mega operação foi deflagrada e todos os desdobramentos dela acontecendo. Daqui da Bahia, inicialmente soubemos de 2, o Júlio, que tem uma atuação no Nordeste de Amaralina, embora estivesse lá no Rio de Janeiro, já tinha sido preso aqui por tráfico de drogas, teve ali a condicional, digamos assim, permitida pela Justiça de responder ao processo de tráfico de drogas no semiaberto e nessa ele se aproveitou, conseguiu fugir, estava no Rio de Janeiro e seguia atuando na criminalidade. Em paralelo a isso, temos um outro suspeito com uma atuação lá no bairro de Portão, que fica em Lauro de Freitas, região metropolitana aqui da capital baiana. E a gente também já traz aqui a identificação dele, porque segundo a polícia, seria a maioria fugitivo aqui do estado, ou seja, queriam certamente se livrar do cerco policial e então foram e encontraram guarida, apoio, cobertura lá no Rio de Janeiro e por isso lá estavam. Mas a gente tem alguns outros traficantes baianos e é importante a gente dizer aqui, suspeitos de envolvimento com a criminalidade que seguem estando no Rio de Janeiro. Informação que chega da Secretaria de Segurança Pública. Eu falava agora há pouco do Buel, que é uma forte liderança procurado pelas nossas forças de segurança e que estaria lá no Rio de Janeiro. Informação já confirmada no início do mês, quando a polícia de lá conseguiu prender 2 suspeitos também de envolvimento que teriam ali uma atuação direta com ele, inclusive se apresentaram como seguranças dele, inclusive um menor de idade que foi apreendido e o outro foi preso. Mas além dele, também tem outros que estão lá no Rio de Janeiro, informação já confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e que tem atuação no bairro de Tancredo Neves, Nordeste de Amaralina, Recôncavo Baiano também na ilha,
Feira de Santana e também em Rio Sena, lá no subúrbio ferroviário de Salvador. Todas essas localidades que eu acabei de citar são localidades aqui do estado, maioria da capital baiana, que tem uma forte atuação dessa facção criminosa alvo dessa operação hoje no Rio de Janeiro. E lideranças dessas facções que atuavam nessas localidades estariam lá no Rio de Janeiro, né, junto a todo esse grupo criminoso que tem mais força por lá, mas orquestrando e mandando o crime exatamente aqui no estado. E por isso essa integração é importante e foi destacado inclusive no pronunciamento, numa nota oficial, melhor dizendo, da própria Secretaria de Segurança Pública aqui do estado, quando diz que essa integração e esse trabalho de inteligência é fundamental para frear ações criminosas. Por isso que a gente tem agora toda uma atuação específica da nossa Secretaria de Segurança Pública em contato com o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro para poder identificar essas lideranças que eram buscadas aqui e são consideradas foragidas e que toda a inteligência já mostrou que estavam no Rio de Janeiro. 2 já estão dentro desta operação, um custodiado no hospital, outro preso, e a gente fica, claro, na expectativa aqui em relação a novos números, novos desdobramentos e que esses nomes apontados como lideranças aqui do estado possam aparecer nesta operação do Rio de Janeiro, porque certamente também teremos aqui uma tranquilidade maior, mais paz, menos violência, já que eles têm essa prática criminosa de estar lá atuando e orquestrando o crime por aqui. Então a gente tem muito efetivo na rua no Rio de Janeiro, trabalhando, e novos números a gente deve divulgar em breve, quem sabe ainda ao longo aqui do Cidade Alerta Bahia. Adelson.